Pronto. Bom, gente, mais uma vez eu queria, acho que aqui em nome do grupo, agradecer quem está participando aqui com a gente nessa manhã de sábado. E hoje é um prazer, na verdade, né, a gente ter feito um evento que acaba tendo um alcance maior do que já tem as nossas reuniões, que vem mudando de formato. Então, isso com certeza é bem importante para nós e a gente espera que esteja sendo proveitoso para vocês. Então, me coube aqui ficar com a apresentação de uma referência brasileira, né? Então, a gente trouxe o posicionamento sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular, que foi publicado em 2021 pelo Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sobre os conflitos de interesse dos autores dessa diretriz, eu trouxe aqui um resumo, só para a gente ter uma ideia de que são 33 autores que elaboraram um documento, dentre eles eu identifiquei 13 nutricionistas e 20 médicos, dos quais 11 declararam alguma relação financeira ou outro relacionamento com indústrias farmacêuticas. Então, todas as indústrias citadas como financiadoras desses pesquisadores em projetos anteriores, etc., são indústrias farmacêuticas. Então, inicialmente, na introdução da posição, eles relembram que esse documento, originalmente, a sua primeira edição, foi publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2013, e trazem também, e nesse momento, em 2021, então, está sendo feita como uma atualização. E trazem um pouco dessa história de como foi evoluindo como foram evoluindo as recomendações sobre consumo de gorduras ao longo dos tempos e nos vários países, pelas várias sociedades. Então, a primeira recomendação já falava ali de um limite máximo de 30% do valor calórico total vindo das gorduras e redução de gorduras saturadas. E evoluindo aí ao longo do tempo, aqui ficou errado, né, 2020, na verdade, essas recomendações da American Heart Association e das Dietary Guidelines for Americans falavam de um limite um pouquinho maior, então subia esse limite para 35% do valor calórico total e 10% do valor calórico total para a gordura saturada. Então, a gente teve esse momento de elevação desses percentuais máximos. E trazem também uma reflexão quanto a alguns termos que vão aparecendo na literatura sobre a recomendação de gorduras, como a dieta low fat, que é citada lá originalmente pela American Heart Association. E a gente precisa ter uma percepção de que quando eles falam de uma dieta low fat nessa associação, isso está dentro de uma dada realidade, né? Então, se a gente pensar naquela realidade, a população americana tem aproximadamente um consumo que varia de 36% a 46% do valor calórico total, na época em que essa recomendação foi mencionada. E aí, às vezes, se a gente vem para uma outra realidade, como no caso do Brasil, muitas vezes a nossa média de consumo de gordura, ela não chega nem nesse limite aqui inferior deles de 36%, né? E aí, eu percebo também que, na prática, muitas vezes a gordura, ela acaba sendo assim, vista com maus olhos, só que de uma forma geral, né? Então, assim, essa recomendação é algo que se repete, aparece muitas vezes como o que eu tenho que restringir? Gordura, né? E aí a mensagem que chega na pessoa é que ela precisa restringir gordura, só que, como a gente está vendo aqui, né, das informações que vêm das várias diretrizes, gordura é um universo, assim, enorme de substâncias diferentes, de em que alimento que essa gordura está, né? Então, assim, acaba virando uma mensagem muito pequena, assim, né? Fica muito pontual e que não traduz realmente qual o cuidado que deve existir sobre isso. Ainda na introdução do posicionamento, eles falam sobre a quantidade de resultados controversos que tem na literatura e que acabam variando muito pelas características dos estudos, né? Então, tem estudos de intervenção, estudos observacionais, com grupos diferentes, com controle e sem controle, isso acaba influenciando demais os resultados observados. Um grande exemplo aí de comparações que chegam em resultados diferentes, é a substituição de gordura saturada por gorduras insaturadas ou por carboidratos refinados, né?
Então, na maioria das evidências, a gente vai ter um melhor benefício na substituição de gordura saturada por gorduras polimonoinsaturadas, ali, segundo os artigos que eles relatam, e mesmo assim tem muitos estudos controversos, como a gente já até foi vendo aqui ao longo das apresentações, alguns que mostram esse benefício da substituição por carboidratos, mas aí depende qual carboidrato, né? Então, aqui a gente viu alguns benefícios que vieram de carboidratos complexos, e no caso, quando comparado com os carboidratos refinados, essa substituição por gorduras insaturadas é benéfica. Eles falam do que as diretrizes internacionais têm citado, né? Então, trazendo a recomendação sobre o consumo de padrões alimentares específicos, como o padrão mediterrâneo e o padrão da dieta DASH. E no Brasil, os dados da pesquisa de orçamento familiar, ao longo aí dos últimos anos em que ela foi feita, mostram que a população brasileira tem diminuído significativamente as despesas domiciliares com óleos e gorduras, e tem tido também redução do consumo de leguminosas, e apenas assim 1/3 ou nem isso da população se alimenta fora do domicílio, né? Ou melhor, apenas não, porque daí no caso aqui a informação para fora do domicílio ela chama atenção quanto mais gente, porque a gente tem aí uma grande possibilidade de que as escolhas alimentares fora do domicílio sejam por escolhas alimentares mais saudáveis e com menor qualidade nutricional. Isso tem mostrado aí essa transição da alimentação da população brasileira que merece cuidados. Dados do Vigitel, que é a pesquisa de acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis, feita por inquérito telefônico, mostra que 24,4% dos brasileiros consomem frutas e hortaliças nas quantidades recomendadas, então apenas aí 1/4 da população, e 32% consomem carne com alto teor de gordura diariamente. Então, vários dados assim em relação a vários grupos alimentares e hábitos alimentares diferentes que chamam a atenção do quanto a nossa população brasileira merece atenção e precisa aí de ações nesse sentido. Vale ressaltar que os alimentos ultraprocessados ali, que são identificados pela classificação do Sistema Nova, proposto por um grupo brasileiro, do Nupens, são caracterizados por alto conteúdo de gordura saturada e açúcar. E quando a gente fala aqui de todas essas transições, muitas delas elas acontecem porque a gente tem esse grupo de alimentos tomando conta de uma grande parte da alimentação, né? Então, quando eu consumo menos fruta e hortaliça, provavelmente o meu total calórico ele está sendo completado, né? Ele não deixa de ser 100%. O que está entrando em substituição, né? Quando eu consumo pouco dos grupos que eu deveria ter um maior consumo diário. Então, aqui a gente merece uma atenção nesse consumo de ultraprocessados também. Assim como alguns outros documentos citados, né, é um posicionamento bem completo que entra em vários capítulos diferentes ali, alguns deles falando de doenças específicas, como doença cardiovascular e coronariana, disfunção endotelial, pressão, doenças hepáticas, e eu não vou entrar em cada um deles para que a gente aproveite aqui dentro das partes que são mais relacionadas com as recomendações alimentares, que é o que o nosso enfoque. Então, eu vou pular já para o 11º capítulo, onde eles falam de alimentos e começam a mencionar algumas características de alguns alimentos específicos que já apareceram, e aqui tentando trazer para vocês aí qual é o resumo ali da posição que eles tomam frente a cada um desses alimentos, né? Então, por exemplo, o óleo de coco, eles contam um pouquinho até da história, né, que eu acho interessante, de que o óleo de coco ele passou a ser visto como esse alimento bom, né, que geralmente eles tentam ser classificados assim em caixinhas, né, de bom e de mal, porque na Indonésia, nas Filipinas, eram consumidos em alta quantidade por uma cultura alimentar daquele local, e eram locais com baixas taxas de doenças cardiovasculares. Mas lá também vai acontecendo a transição alimentar, né, ao longo dos anos e numa velocidade diferente, mas hoje em dia as taxas de doenças cardiovasculares já são muito maiores nesses locais, e pela composição nutricional, reforçando algumas coisas aqui que já foram ditas em trabalhos e apresentações anteriores,
O óleo de coco, ele também foi muito visto assim como bonzinho, tentando relacionar que uma parte da sua gordura tinha característica de triglicérides de cadeia média e, portanto, seria absorvida ali junto com a albumina pelo sistema portal, não causando elevação da colesterolemia. Mas dentre todas as frações de ácidos graxos que a gente tem no óleo de coco, a maior parte é de láurico, mirístico e palmítico, e não de caprílico e cáprico, que são os que principalmente têm essa característica de triglicerídeos de cadeia média aí por sistema portal. Então, uma coisa que já coloca assim como a posição da diretriz que não deve ser uma escolha, uma gordura de escolha, de preferência na alimentação. Muitas das explicações para se chegar em cada alimento, vale ressaltar que assim, elas vêm tentando relacionar a essa composição nutricional. Né? Então, eu estou falando do alimento, mas quase sempre tentando chegar nessa explicação de por que sim ou por que não, pelo nutriente que compõe. E é claro que isso tem uma grande distância do padrão alimentar, que é uma outra discussão aqui que já foi colocada bastante aí nas perguntas, né? O porquê os padrões alimentares aparecem pouco, porque se tem talvez menos evidências quanto a eles, e acho que é uma tendência de mudança, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Eles falam também do óleo de palma, então que tem uma predominância, apesar de ser uma gordura vegetal também, de gordura saturada, muito utilizado pela indústria alimentícia, aí, por ser uma gordura muito barata, naqueles alimentos ultraprocessados, então deve ser evitada pela população e, em geral, ela é evitada assim, né, evitando os alimentos ultraprocessados. Sobre o chocolate, eles falam que a maior parte da gordura do chocolate, ela da gordura do cacau, ela é de gordura esteárica, que tem um efeito neutro sobre a colesterolemia. Então, assim, a principal gordura saturada do cacau, ela não seria uma grande preocupação para o colesterol. Entretanto, essa gordura do cacau, nos chocolates mais consumidos, é misturada com açúcar e outros ingredientes, tem um elevado teor calórico, então o consumo de chocolate deve ser feito com moderação. Sobre a manteiga, aí, né, uma polêmica sempre e que continua em voga, eles destacam que ela tem a maior parte da sua gordura vinda de gordura saturada, composta por ácido graxo palmítico, esteárico, mirístico, láurico. Então, são ácidos graxos com efeito deletério sobre a colesterolemia, mas, assim, não adotam aqui eles falam que ela tem o ácido graxo saturado e que tem esse potencial de elevação da colesterolemia, mas não a colocam como um alimento que não deva ser consumido. Uma vez que, se a gente pensar, aqui a gente vai chegar no capítulo lá para frente da gordura trans, né? Então, muitas vezes ali se cai na questão da substituição entre manteiga e margarina, cada uma com a sua composição, e eu tenho malefícios da gordura saturada e um outro nível de malefício da gordura trans, né? Então, como fazer essas escolhas. E sobre os lácteos, então, recomendam que, pela composição de ácidos graxos que eles possuem saturados, também tem potencial de elevação da colesterolemia, então, devendo ser consumidos quando desnatados, dentro dos percentuais recomendados da dieta. E sobre as carnes, mencionam que elas são compostas pelas gorduras saturadas, em uma grande proporção, combinadas com gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, e falam que os efeitos comprovados para as carnes, eles são também controversos entre os estudos. E aí citam alguns estudos que mostram que o maior consumo de carne se associou a desfechos cardiovasculares negativos e mostram outros que não tiveram esse resultado comprovado, né? E eu vou chegar nesses estudos para a gente olhar, e uma coisa que é bastante apresentada no posicionamento, e parece ser uma tentativa, assim, de fazer com que o profissional que está tendo contato com essa posição, ele use isso para suas orientações, ele consiga visualizar isso em termos de como que eu vou orientar o meu paciente. Então, assim, muito baseado em escolhas, né?
Então, por exemplo, ali no leite, como a gente viu aquela recomendação de preferir os desnatados, eles vão lá e mostram, esse gráfico ele é original lá do posicionamento, eu copiei e trouxe aqui para apresentação, qual a quantidade de ácidos graxos saturados nos lácteos em gramas para cada 100 gramas desses tipos de lácteos assim, né? Então, eu tenho aqui em cima os com menor quantidade, como iogurte desnatado, leite de vaca desnatado, e aí depois vai subindo aqui quando chega para as opções integrais, e os queijos vindo de ricota, queijo fresco, e aumentando para os queijos amarelos. Da mesma forma, eles mostram esse gráfico aqui com as quantidades em gramas de cada tipo de gordura trans, poli, mono e saturada para os vários cortes de carnes, né? Então, indo lá de cima das menores quantidades totais para as aves, principalmente sem pele, aqui vai misturando, né? Chegando aqui alguns cortes de carnes vermelhas, aí chegando o ovo, e continua aqui em outros cortes com maior teor de carne total, e principalmente aí com essa intenção de que a gente consiga ter uma visualização aqui na mudança da proporção entre as várias gorduras. Então, esses estudos aqui são os que eu comentei com vocês, que eles citaram, falando dessa controvérsia que existe, segundo, né, o posicionamento sobre o consumo de gorduras, né? Então, de carnes, desculpem. Então, eles citam que, por exemplo, esse estudo aqui não encontrou associação, citam esse outro que não encontrou associação, e citam alguns que encontraram associação, e isso variou entre os tipos de carne, por exemplo, né? Então, esse aqui encontrou associação para todas as causas de mortes cardiovasculares e câncer com carnes processadas e não processadas. Já teve um outro, por exemplo, que ele não encontrou associação para carnes não processadas, né? Então, esse aqui analisou as não processadas. Teve um outro que também não encontrou para as carnes não processadas analisadas isoladamente. Então, assim, ele cita ali os estudos que foram localizados nessa busca e, em resumo, qual que é a posição que eles colocam no final desse item, né, quando eles estão abordando as carnes, que já está bem estabelecido que o alto consumo de carne vermelha e processada, ele se associa ao aumento de risco cardiovascular, razão pela qual a sua ingestão ela deve ser moderada e estar de acordo com o total de ácidos graxos saturados recomendados na dieta. E não fazem nenhuma menção às dietas vegetarianas durante todo o texto do posicionamento, tá? Então, para garantir isso aqui, eu fiz ali fiz a leitura, claro, e garanti com outras buscas, né? Se ele mencionava em outros termos, plant-based, não menciona. E isso aqui, que, por exemplo, a gente vê que eles adotam como uma posição para as carnes, eu espero estar me fazendo clara aqui como que eles colocam isso, assim, né? Então, assim, ó, eu mostro todo efeito, mas eu digo, olha, eu não tenho como dizer para você, não consuma. Então, eles voltam numa posição, assim, conservadora, digamos, de falar assim, então você tem que consumir dentro daqueles tais percentuais que existem para as gorduras, que a gente viu lá no início, quando eles mostram a historinha de que foi mudando. Era 35, passou para 30, saturado era 7, passou para 10, e assim vai, né? E cada referência ali tem algumas pequenas diferenças entre esses percentuais, mas a gente sabe que eles giram ali em torno disso, né? De 30% a 35% de gordura total, 7, 10 de gordura saturada, 15 de poli, 20 de mono, então com as variações. E eles tentam encaixar aí os vários grupinhos alimentares, assim, contanto que você fique dentro disso. Vou passar para o capítulo seguinte, então, quando eles falam de microbiota intestinal. Em relação à microbiota, o que eles relacionam? Que uma dieta com alto conteúdo de gordura saturada, ela leva a diminuição da diversidade da microbiota intestinal e mudança também dessa composição, né, além da diminuição da diversidade, e aumento da permeabilidade, que está associada à inflamação relacionada com os feixes cardiovasculares. Ainda entram, né, nesse tema aqui, que acho que é bem atual, que é o do TEMAL, que é o N-óxido de trimetilamina, que é elevado conforme ali mudanças nas fontes alimentares, né? Então, sendo os principais alimentos que
interferem, aumentam essa excreção de temal, as carnes, os ovos e principalmente o peixe. E o temal, ele é metabolizado no intestino e conforme essa mudança na composição aqui, na diversidade da microbiota intestinal, que a gente já tem estudos que mostram diferença na diversidade da microbiota entre indivíduos que seguem padrões alimentares diferentes, como, por exemplo, vegetarianos e onívoros, a gente tem uma elevação do temal, que aconteceria, em geral, nessa comparação de grupos que eu falei com vocês, para vocês, no grupo que segue a dieta onívora, né? Então, favorecendo uma menor diversidade e um perfil de bactérias intestinais menos favoráveis e que elevam mais o temal. Em relação ao colesterol alimentar, que acho que é um outro tema bem polêmico, né? Falam que as controvérsias observadas nos estudos, em geral, se devem às respostas individuais das pessoas, incluídas nos grupos, que variam. E, em geral, que o colesterol alimentar, ele está associado muito à gordura saturada, assim, na maioria dos alimentos, eles vão estar presentes juntos, né? Em algumas situações, não. Eu tenho um alimento que tem bastante colesterol alimentar e pouca gordura saturada, mas em geral estão juntos. Então, é uma dificuldade também, assim, né? Por mais que o estudo faça um ajuste, isso não deixa de ser um artifício estatístico tentando controlar, né? Mas talvez as coisas estejam associadas à resposta que vem dos dois nutrientes. E, portanto, aí resultados inconclusivos voltam naquela máxima, olha, eu tenho que ficar dentro do que é uma recomendação de colesterol alimentar total do dia, que também varia ali, né, nas várias recomendações que a gente tem, menos que 200 miligramas por dia, menos que 300 miligramas por dia, por exemplo. Em relação ao ovo, então, eles, principalmente aí está estudado para aumentar o conteúdo de colesterol total, mas ao mesmo tempo ele tem porque ele tem essa alta quantidade, né, mas tem uma baixa quantidade de gordura saturada, então é um daqueles exemplos de exceção, onde colesterol total e colesterol dietético e gordura saturada não estão em grande quantidade juntos. Mas os resultados, eles apontam como inconclusivos, juntando aí o que eles investigaram na literatura, e que depende muito do contexto da dieta, mas que a colina presente no ovo, além dessa questão aqui do colesterol em si, que é o mais investigado, ela também tem um grande potencial ali da metabolização para a geração de temal. Então, mais um ponto de atenção para o consumo do ovo. Em relação às gorduras interesterificadas, elas têm uma alta quantidade de gordura saturada, uma vez que elas vêm de fontes que são de gorduras saturadas e são feitas ali por um processamento industrial com adição de óleo vegetal em uma base sólida hidrogenada. E os principais óleos que são usados para isso pela indústria são a estearina de palma e o óleo de coco. E assim, a conclusão da posição é que ainda são poucos estudos, é difícil avaliar isso, são controversos, e de qualquer forma, assim, acho que a gente volta na questão que é onde eles estão sendo utilizados, em alimentos ultraprocessados em geral. Então, se a gente tem uma recomendação de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, assim, seria reforçar cada vez mais isso com que as pessoas soubessem identificar e evitar, né? Em relação aos triglicéridos de cadeia média, eles falam sobre a produção do que seria um isolado de triglicérides de cadeia média realmente, né? Então, que em geral vai ser encontrado assim como um suplemento alimentar para utilização em situações específicas, que é feito pelo fracionamento do óleo de coco, do óleo de palma, e que em geral vai ter essa composição aqui, né? Então, assim, com as pequenas variações, mas tem a sua maior parte de ácido graxo caprílico e cáprico e a menor parte de caproico e láurico. E aí, sim, vai ter aquele efeito de garantir a maior parte da absorção dessa gordura via sistema portal. E aí, diferindo lá de quando eu comentei com vocês a questão do óleo de coco, né, que tem em sua composição principalmente láurico, isso aqui que tem 1 a 2% no módulo de TCM, no óleo de coco 50%. Mirístico e palmítico, que nem vão aparecer aqui na composição do que é um triglicéride, um suplemento, né, um isolado de triglicerídeos de cadeia média. E
Em quais situações, assim, um exemplo de situação em que ele seria utilizado são nas síndromes de quilomicronemia familiar, onde as trigliceridemias graves ou muito graves acontecem, variando de 1.500 miligramas até 15.000 miligramas de triglicerídeo. Isso aqui é uma situação associada à mortalidade cardiovascular precoce, eventos cardiovasculares precoces. E nesses casos, a gente tem uma recomendação de gordura bem específica, né? Com uma dieta hipogordurosa, aí sim, né? O correto chamar uma dieta hipogordurosa, que vai variar de menos que 15, menos que 10% de gordura, e nesses casos, a utilização do módulo de TCM acaba sendo muito útil e indicada. Que não é simples também de usar, tem questões práticas, né? Como preparar o alimento, tem um gosto diferente, não é um óleo comum e tal, né? Então, tem esses poréns. A gente chega aqui no 18º capítulo do posicionamento, que é sobre aspectos práticos da intervenção nutricional. E aí eles falam para a gente bastante sobre uma orientação para que o profissional que vai atender a população visando a prevenção de doenças cardiovasculares, focando em a orientação alimentar que atenda esse consumo de gordura ideal, né? Assim, lembrando aqui que, por mais que seja uma posição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela acaba o tempo inteiro voltando ali em dislipidemia, porque está falando de gordura, acaba sendo um desfecho que mais aparece. Mas ela não é uma posição voltada para uma pessoa que já tenha dislipidemia, né? Ela se aplica também? Sim, com certeza. Mas tem muita coisa que vai ser igual a recomendação, mas ela é uma posição geral, para a população geral em consumo de gordura. Então, se a gente fosse pensar nesse atendimento, o que deveria ser considerado, né? A individualidade dos indivíduos sempre respeitadas, tentando com que as orientações alimentares façam com que esses pacientes criem autonomia. A gordura trans deve ser eliminada do consumo alimentar, então aqui eles mantêm uma posição de que a gente tem evidências suficientes para evitar a gordura trans ao máximo na dieta, e deve haver sempre esse equilíbrio entre a quantidade de gordura saturada sendo menor e com maior participação de gordura mono e poliinsaturada na dieta. E dentro de um padrão, pensando em alimentos mesmo, é muito comum que isso vá acontecer quando a gente pensa em um padrão alimentar que vai ser rico em fruta, legume, verdura, grãos integrais, óleos vegetais, leites desnatados, eles mencionam, e carnes magras. Então, como eu falei para vocês lá no início, eles tentam, dentre todos aqueles alimentos que eles foram falando, quase assim, sempre pensar em uma possibilidade de que em qual qualidade eles caberiam na dieta que atende o padrão de nutrientes, né? Então, aqui a gente já comentou também em outros momentos, né, que se eu pensasse isso aqui é super característico, né, de uma dieta vegetariana, vai ajudar muito isso, né? Uma dieta plant-based, pensando nesse padrão de plant-based mais saudável, né? Vai ter muita fruta, legume, verdura, grãos integrais, vai usar só gorduras vegetais, mas eles acabam aqui sempre abrindo ali para incluir o que é um padrão alimentar onívoro e quais as qualidades dos alimentos escolher. Então, sobre a rotulagem dos alimentos e os ácidos graxos trans, eles trazem aqui aquela informação, né, de que a gente tem uma normativa no nosso país de que a Anvisa autoriza, assim, permite que 0,2 gramas de gordura trans que apareça em uma porção de alimentos possa ser declarada como isenta em gordura trans. Então, é uma brecha que abre para que a gente não tenha a real quantificação do quanto a gente está consumindo desse tipo de gordura, embora aí a gente está passando por processos, né, para mudança das rotulagens e tal, então a gente tem a expectativa aí de que as coisas evoluam e possam ficar mais claras para as pessoas. Então, considerando essa dificuldade que a gente ainda enfrenta hoje, com o rótulo em si, né, rótulo frente a frente com a pessoa, é muito importante a nossa orientação, para que as pessoas elas comecem a entender mais, tenham essa facilidade de entender e escolher os alimentos, e a lista de ingredientes, assim, nos ajudaria bastante nisso, para que as pessoas, se ela entender, né, que eu olho ali, óleo de palma, quais são esses alimentos que eu vou ver de cara e eu vou enxergar que eles têm uma composição ruim?
Será que se eu olhar e enxergar aquela coisa, né, de eu tenho coisa que eu nem identifico ali, então tá na cara que isso é ultraprocessado, né? Então, um desafio nosso aí para fazer com que tudo isso chegue de verdade na mesa e no corpo das pessoas, né? Então, aqui chegando na parte final, eu vou trazer para vocês assim, quais são algumas recomendações bem práticas do que eles chegam em conclusão no final e colocam como é isso aqui que a gente deve seguir. Ácidos graxos trans devem ser excluídos da dieta. O consumo de gordura saturada ele deve ser limitado até 7% do valor calórico total para indivíduos que já tenham algum risco cardiovascular, como hipercolesterolemia familiar e diabetes mellitus. Para outros indivíduos, né? Então, se a gente sair da questão de que eu tenho risco cardiovascular, tenho diabetes, tenho hipercolesterolemia, eu não precisaria levar à risca esse valor de 7%, mas tenho que ter em mente esse objetivo da substituição de saturados por poliinsaturados. Deve ser substituído os ácidos graxos saturados por poliinsaturados levaria a essa melhora da sensibilidade à insulina, mas acho super importante aqui a gente considerar algo que eles não entram também nesse posicionamento, que é aquilo que a gente já mencionou lá atrás, do equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Não entram nessa questão que é super importante. A substituição de saturados por poliinsaturados, ela deve ser recomendada, então, para reduzir o risco cardiovascular. As recomendações dietéticas, elas devem ser feitas com base no consumo de poliinsaturado e não apenas na relação ômega 6 e ômega 3. Então, assim, aqui eles até fazem isso, que ela não deve ser só, desculpem, mas devem ser as duas coisas em conjunto. E eles não entram muito nem nessa explicação aqui de manter o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, que acaba ficando muito fora do ideal também nas nossas dietas ocidentais. Estimular o consumo de ácido graxo poliinsaturado ômega 3 de origem vegetal como parte de uma dieta saudável que pode ser recomendada para reduzir o risco cardiovascular. E aí tá também, eu acho, um desafio, né? Por mais que eles coloquem aqui na recomendação final recomendar o consumo de poliinsaturado ômega 3, eles apresentaram assim aqueles vários gráficos tal, mas nenhum que deu exemplos de como eu vou conseguir aumentar ômega 3 com uma maior diversidade, se eu quiser colocar fonte vegetal, né? Que óleo que eu coloco e tal, mas eles chegam numa coisa de recomendar peixes, né? Então, muito provavelmente é porque no intuito ali eu tô levando para esse tipo de ômega 3. Estimular o consumo de peixe como parte de uma dieta saudável, que deve ser recomendado para diminuir o risco cardiovascular, aqui sem colocar quantidade, mas só mencionando esse estímulo. E aí trazem esse gráfico aqui com tipos de peixes e as quantidades que eles têm em gramas de EPA e de DHA, né? Então, as duas principais partes aí com os benefícios elucidados dentro do ômega 3 para cada 100 gramas de peixe. Então, trazem aí também essa proposta para que avalie-se e escolha esses peixes para estimular esse consumo. E em relação aos óleos tropicais, citando coco e palma, eles devem ser consumidos apenas ocasionalmente em razão do alto teor de gorduras saturadas. E trazem aqui, então, essas outras, os outros óleos, mostrando aqui as quantidades de ácidos graxos saturados, mono, poli, e na verdade aqui até aparece, né? Eu não. Ali atrás mencionei para vocês que não apareceria de linoleico e ala, mas aparece assim, só dentro dessas fontes aqui, e que acaba, talvez assim, não tendo nenhuma que fale assim de uma maior quantidade, como por exemplo, não coloca aqui óleo de linhaça, né? Fica dentro dessas fontes aqui que eles escolheram. Me parece muito mais pensando aqui em mostrar mesmo a proporção dos 3 grandes grupos, né? Saturados, monos e poli. Em relação à suplementação, a suplementação de ômega 3 marinho, de 2 a 4 gramas por dia, pode ser recomendada para hipertrigliceridemia grave, então aqueles que apresentam mais que 500 miligramas de triglicerídeo por decilitro.
como parte do tratamento a critério médico, e o ômega 3 purificado para pacientes com alto risco cardiovascular, 4 gramas por dia, também para esses pacientes com triglicerídeos elevados. Então, são essas duas situações em que eles específicas de elevação de triglicerídeo em que eles citam a suplementação. Como considerações finais do posicionamento, eu trouxe aqui, né, a consideração mesmo, né, de que as diretrizes internacionais trazem coisas que eles consideram também ideais e adotam aqui, colocam nas suas recomendações, por exemplo, a retirada de ácido graxo trans, a redução do consumo de ácido graxo saturado e a inclusão em quantidades adequadas de alimentos fontes de ácidos graxos insaturados. Nos estudos epidemiológicos, o excesso do consumo de ácidos graxos saturados e a insuficiência da ingestão de ácido graxo poli se associam ao aumento do risco cardiovascular. Então, é esse padrão que a gente tem o intuito de mudar. Então, adequar saturado, aumentar o consumo de ácidos graxos poli, com aquelas considerações que a gente já foi falando, né? Qual poli, qual essa relação de 3 para 6 e tal. O efeito do consumo de ácido graxo saturado depende ainda do perfil alimentar em que se inserem, visto que a substituição de saturado por carboidratos refinados pode aumentar o risco cardiovascular. Então, eles trazem aqui essa lembrança, né, de que depende do perfil, depende do padrão, mas não citam assim muito a fundo esses padrões alimentares, não. E a substituição isocalórica é feita por insaturados ou mesmo carboidratos complexos. O desfecho cardiovascular tende a ser favorável. Então, quando a gente tem a substituição, tanto por insaturado como por carboidrato complexo, né? E não refinados, que seriam aqui seria uma substituição ruim. Os benefícios atribuídos ao perfil adequado de ácidos graxos somente são observados na vigência de padrões alimentares, né? Então, fica aqui essa questão de, olha, isso depende de estar dentro de um contexto, e eu acho que fica aí enquanto os únicos padrões alimentares, assim, que eles mais citam no posicionamento são o padrão alimentar mediterrâneo e padrão alimentar da dieta DASH. Não citam padrão alimentar vegetariano, e eu acho que a gente ainda acaba com uma grande dúvida, assim, né, de como que eu crio esse padrão alimentar para o brasileiro, né, assim, quais são as minhas possibilidades e mais ideias de como implementar isso dentro de um padrão para a nossa população. E aqui eu finalizo o posicionamento, e só para deixar aqui a continuação dessa reflexão que a gente está tendo durante a manhã toda, eu trouxe um artigo aqui só para vocês conhecerem o que é o objetivo, né? Ele está aceito para publicação, ele ainda não está publicado, mas assim que ele estiver publicado, a gente sempre coloca nas nossas redes para que vocês tenham acesso e divulga também. Ele fala do quê? A melhor adequação da ingestão alimentar de acordo com as recomendações do NCEP, que é o National Cholesterol Education Program, em vegetarianos comparados com homens onívoros. Então, ele é um artigo do nosso grupo, que a gente usou o grupo lá de adultos saudáveis que participou do estudo Carvos, que são 44 vegetarianos e 44 onívoros, que esses grupos, eles já têm resultados publicados, muitos, onde a gente já mostrou que os vegetarianos, eles tinham um melhor perfil lipídico, de pressão, menores taxas de aterosclerose subclínica. E uma questão eles são vegetarianos, então eles seguem o tal padrão. Mas se a gente analisar nutriente por nutriente, será que o fato de ser vegetariano faz com que eles estejam mais adequados frente a essas recomendações? Sim ou não, né? Então, o objetivo foi isso, comparar a adequação dietética, de acordo com as recomendações do NCEP, em homens aparentemente vegetarianos e onívoros, hipotetizando que, né, a nossa hipótese do estudo era que os vegetarianos, eles apresentam uma ingestão alimentar mais adequada, de acordo com as recomendações para a saúde cardiovascular. E aqui é só uma tabelinha de uma parte aqui dos resultados, mas o que a gente viu no final? Os vegetarianos, eles tiveram maior chance de estar adequados em consumir menos que 7% de gordura saturada e maior chance de consumir menos que 200 miligramas de colesterol dietético. Então, 2 dos grandes nutrientes chave aqui que a gente viu aparecendo nas várias recomendações, sim,
ela, no nosso grupo de vegetarianos, eles tinham maior chance de estar adequados neles. A gente testou aqui todas as outras gorduras também. Nessa tabela eu só trouxe uma partezinha dela para a gente ver aqui o que teve resultado. Por exemplo, para as insaturadas, mono e poli, não teve diferença entre os grupos, tá? E assim que ele tiver publicado, a gente vai divulgar para que todos possam ver na íntegra. E aí, a conclusão desse estudo, a gente mostra que, apesar da alta adequação da ingestão de carboidrato e proteína pelos onívoros, porque, por exemplo, quando a gente vai lá e olha, ó, devia consumir tanto de carboidrato, tanto de proteína, segundo as nossas recomendações tradicionais, aí eu vou e vejo que quem estava mais adequado é o onívoro, para essas duas. Mas os vegetarianos, eles estavam mais adequados para consumir gordura saturada, colesterol dietética e fibra. Fibra eu não coloquei nessa tabelinha, porque nessa associação não, mas numa tabela de quantos se enquadram no adequado, eles ficam também mais adequados que os onívoros. Apesar de ingestão calórica, idade, outros fatores que são controlados no estudo, provavelmente essa maior adequação desses nutrientes é uma das responsáveis para que os resultados de saúde cardiovascular sejam melhores nos vegetarianos. Então fica aí mais essa reflexão. E para fechar mesmo, aqui eu trouxe algumas considerações de fechamento assim, do evento, considerando tudo que a gente foi vendo das várias diretrizes. O nosso grupo ele existe faz tempo, como vocês viram lá na historinha que a Fabi mostrou para a gente no início do evento, e as nossas discussões em geral, elas giram sempre em torno do tema padrão alimentar vegetariano. Mas algumas vezes a gente inclui sim outros artigos nas discussões que sejam necessários para que a gente possa acompanhar o que está sendo publicado e para que a gente consiga acompanhar, assim, né? Então, se a gente ficar aqui só fechado no que a gente está vendo o tempo inteiro de artigos sobre dieta vegetariana e não está enxergando se isso está aparecendo nos posicionamentos, está aparecendo nas recomendações, como que outros grupos estão vendo isso, né? E foi um exemplo desse a escolha aqui da temática para esse nosso primeiro evento aberto aí com convite e participação de mais pessoas, né? E analisando isso que a gente parou para ver nesse momento, né? O que as associações dos grandes países, né? Brasileira, europeia, dos Estados Unidos, estão falando sobre gordura e será que elas estão entrando como nesse padrão alimentar que a gente mais estuda? A gente considera que aparece muito pouco, acho que eu estou começando aqui a falar de baixo para cima, né? Mas o fato de aparecer muito pouco, né? A gente viu uma pouquíssima valorização de evidência sobre o padrão alimentar vegetariano, sobre os desfechos cardiovasculares, que é um dos desfechos principais que vai aparecer aí em tudo relacionado à gordura. E a gente acha que isso pode ter a ver, sim, com conflitos de interesse. Será que eu tenho essa influência acabando pesando ali na interpretação dos achados ou não impondo um maior esforço para que os profissionais eles tentem levar pelo lado da mudança de estilo de vida, do quanto mudar o padrão pode ser efetivo ou não, né, nesse sentido. E as interpretações diferentes das várias diretrizes também nos chamaram a atenção. E eu acho que é um tema bem polêmico e, coincidentemente, ele ficou polêmico assim nas últimas semanas, agora de novo voltando na questão margarina, manteiga tal. E eu acho que é um grande exemplo disso aqui. Assim, a ciência ela existe, ela tem os seus graus de evidência, mas tudo por trás, quem interpreta são pessoas. Então, a gente pode pegar um mesmo artigo, dar aqui para esse grupo, ele interpretar de uma maneira e um outro não. Alguma coisa tem errado para os dois estarem interpretando diferente, né? Mas é uma coisa que vira e mexe ali, vai voltar para a gente esse tipo de discussão, e é algo que a gente vê acontecer aqui, e da gente parar e olhar e falar, tá, e de fato, né? Já dá para interpretar assim? Não dá? Não é conclusivo? Precisa de mais evidência? Uma outra questão que chama bastante atenção é a gente considerar que a aplicabilidade das recomendações, várias aqui que a gente foi vendo, elas variam de local para local. Então, por exemplo, eu vou ter alguma diretriz que fala de determinados exames lá, assim, testa tudo, por exemplo, com dosagem de APOS.
que no nosso país ainda não é tão rotineiro. Eu vou dosar APOS em um ambulatório mais específico cardiovascular e olhe lá, né? Então, a gente tem tanto assim, né, se eu pensar nessa parte de acompanhamento e também das recomendações, né? Então, quando a gente fala dos padrões, padrão alimentar mediterrâneo, ele tem as evidências do estudo PRED-MED e tal. Mas como que ele é replicado em outros locais, né? Então, assim, acho que tanto para alimentação como para as outras variáveis, sempre considerar essa variação. E a concentração de evidências que a gente tem hoje em dia também, ela ainda vem muito daqueles estudos que a gente mencionou lá atrás, o Walter comentou, que tinha chamado a atenção em uma das apresentações, que são as evidências de 1970, 1980, e a gente está enfrentando também uma mudança nos desenhos de estudos, né? Inicialmente eram esses os desenhos, era testar um grupo que ia seguir determinada dieta para ficar com X% de tal nutriente. É substituir isso por aquilo. Hoje a gente está chegando nos estudos de padrão, né? Não hoje, mas assim, mais recentemente, né? Em ciência tudo demora um tempo maior. Então, acredito que também uma coisa que ainda pesa para que não apareça muito é esse tempo que a gente tem e essa evolução que a gente está passando da mudança dos estudos sobre nutrientes até chegar numa maior evidência de ter lá qual é a minha coorte que seguiu determinado padrão e eu vi tal desfecho, e isso passa a ser uma evidência muito forte para ser considerada, né? Então, acho que isso acaba refletindo aqui na pouca valorização que a gente tem e na pouca citação em tudo das evidências sobre dieta vegetariana que a gente estuda aqui no grupo. Eu vou passar a palavra para a Fabi, para a gente seguir para as perguntas e com o Walter também, mas de qualquer forma, em meu nome, já quero agradecer a todo mundo que participou até aqui com a gente do nosso primeiro seminário online, a equipe que organizou, a todos os outros palestrantes e também todos os inscritos que estão com a gente aqui até agora. Deixa eu sair daqui. Parabéns, Luísa! Muito bom, muito obrigada. Parabéns a todos que estão até o final agora. Para aqueles que se inscreveram no formulário de presença e manteram até agora, estão aqui até agora, o certificado vai ser enviado para vocês, tá? Não vai precisar responder nenhuma lista de frequência, nem formulário. É apenas com a presença aqui na chamada. Tem algum questionamento? Se vocês quiserem, o Walter vai mediar. Se ainda não tiver nenhum questionamento, Andressa, na verdade, o formulário é o formulário de inscrição que vocês utilizaram para se inscrever. Não vai precisar fazer presença agora, não. É só estar presente. Só vai precisar estar presente e aí a gente vai conseguir ver vocês aqui. Vou passar o microfone, tá? Nós vamos uma interferência. Se tiver algum questionamento, botem aqui no chat. Vou passar a palavra a Júlio. Nenhum questionamento por enquanto, doutor Júlio, fique à vontade. Tá. Se tiver, Walter, se tiver, eu deixo um tempinho, porque dou preferência ao pessoal, tá? Entretanto, não houver... Natália, não vai ser enviado o formulário de presença. A lista de presença vai ser para quem está online agora, até o final. Não precisa responder nada. O que precisa ser respondido é o formulário de inscrição que vocês já responderam antes de começar a apresentação. Então, é importante falar para vocês também que as palestras que estão gravadas, elas vão ser publicadas no canal no YouTube. Aquele canal lá que eu divulguei para vocês, Scientific Vegetarianismo, é só vocês procurarem, e depois de um tempo vai ser publicado lá. Mas a lista de presença, o certificado vai ser só para quem ficou aqui até o final e vai ser enviado para vocês com aproximadamente uma semana, pelo e-mail de inscrição. Doutor Júlio, fique à vontade para suas considerações. A Célia só falou o seguinte: agora não sei qual gordura usar para fazer um refogado, por exemplo, devido a todas essas controvérsias, né, entre as guidelines, mas fique à vontade para fazer as considerações e eu vou analisando se tem algum outro questionamento aqui, tá, gente? Aproveita, enquanto o doutor Júlio faz as considerações, elabora o seu questionamento e você vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais a Luísa, que vocês tanto gostaram e mandaram tantas mensagens de carinho, tá bom? Fique à vontade, doutor Júlio.
Então, a Luísa, né, está fechando com chave de ouro as palestras, né? E eu queria, se poderia, conseguir voltar o slide, Luísa, de tua apresentação, quando você coloca sobre as recomendações das diretrizes brasileiras da carne, você coloca um slide, né? Porque, na verdade, esse, digamos, é um slide simbólico, né? Em um documento, olha só, as diretrizes brasileiras têm um mérito de ser atualizadas, tão atualizadas que é de 2021, o sea, é de agora, saído, né? Saído do forno. É um documento extenso, que tem 60 páginas, a dupla coluna, Esse abrangente. aqui? Esse mesmo. Se puder aumentar, né? Só para que apreciem bem, né? Ele tem muitos méritos, porém, a gente, como um grupo de estudiosos, de cientistas, né? A gente está vendo também limitações ou críticas, digamos, né? E esto que apontou a Luísa, né? Olha só, precisa ser até repetido novamente o texto, né? Que dice así, ya está bien establecido que el autoconsumo de carnes vermelhas y procesadas se asocia a aumento de riesgo cardiovascular, ¿né? Razón por la cual su ingestión debe ser moderada. Ahí ven nuevamente a questão gramatical, ¿né? De interpretación, de subjetividad, ¿né? Si está bien establecido, ¿por qué debe ser moderado? ¿No? O sea, obviamente cualquier persona va a haber preguntado, ¿no? Si ya está bien establecido, ¿por qué moderado? Y esto es un paradoxo. ¿No? Esto me hace lembrar, ¿no? Unos años atrás, cuando hice un curso federal, estadual, de programa de tabagismo, ¿no? que se hace en un centro que trabalham na prefeitura de Ferraz de Macau, estavam treinando profissionais sobre tabagismo durante 2 dias, diversos palestrantes, né? Mostrando claramente as evidências absolutas do efeito do tabagismo sobre doença cardiovascular, difusão erétil, câncer, etc., etc., né? E surge a pergunta, né? Como é possível, se o governo gasta tanto nas complicações clínicas das pessoas, até no treinamento profissionais permite, né, o licenciamento das companhias, né, Então, a grande questão, né, e os professores, né, que deveriam responder, né, né, não tinham a resposta, né? A resposta deles é, na verdade, não ter resposta, né? Ou seja, a resposta é que é assim mesmo, digamos assim, né? É assim mesmo no sentido, né, de que o mundo, né, não necessariamente anda sobre o que é razoável, né? O que é, digamos, até científico razoável, né? Senão é uma espécie de resultante, né? De forças, né? Então, porque qual que seria a explicação, né? De esta frase, né? Se está bem estabelecido, se deve consumir saturados. Né? O sea, já de início é paradoxal, contraditório. Y como dicen, a veces, una media verdad es peor que una mentira, porque una verdad, y cada otras verdades, otros conocimientos sobre, por ejemplo, el vegetarianismo, que tiene actualmente más de 5.000 papers indexados en UP Medicine. Más de 5.000 papers. Y dentro de esos papers tienen el vegetarianismo aplicado como terapia para doente cardiovascular, con cateterismo mostrando sus alteraciones y con cateterismo posterior a la terapia dietética mostrando resultados, como el estudio del doctor Ornish, del doctor Eseutin y otros médicos más, y ya publicaron sus trabajos, tratando terapêuticamente doença coronária, insuficiência cardíaca, doença vascular periférica. Cadê? Então, isto é uma coisa simbólica que chama atenção. E, na verdade, como volto a repetir, embora as diretrizes deva ter um grande número de coisas, pontos favoráveis, grandes esforços, de grandes sistemas, tem limitações e fortes críticas,
E olha, no paper de 60 páginas, até tem um parágrafo repetido, entre no item 3 e o item 5, né? Repiten un parágrafo, olha, embora não mencionam a questão, mas eles repetem um parágrafo quase literalmente sobre um estudo negativo, o estudo de Women Health Initiative, que avaliou o efeito da redução do consumo de gorduras e aumento no consumo de verdura, frutas e graus ao desfecho cardiovascular e que não observou o efeito da dieta na redução do... Isso sí, ese trabajo repiten 2 veces. Y de un lado colocan, no entanto, ese mismo estudio, a reducción do LDL alcanzada con intervención fue pequeña, así como a disminución de consumo de gorduras saturadas, ¿ne? También fue pequeña. O sea, él se explica, más así, repiten 2 veces un estudio negativo de los efectos favorables de los alimentos vegetales. Olha, no colocan una cosa más. Outro estudo negativo colocan 2 veces. Isso não sei, não perceberam que estão repetindo. Já o fato de ser repetitivo está errado. Agora, ser repetitivo em um assunto e em outro ser ausente, eu acho que já pues, né, não vamos falar de outra coisa mais, vamos a focar sobre o assunto, né? Mas eu acho que essa diretriz, como diz assim, é uma diretriz que deve ser conhecida, né? Deve ser discutida em profundidade, né? E eu agora vou deixar, não sei, ao pessoal, né, que queira perguntar alguma coisa, que queira fazer um comentário, fiquem à vontade, né? E, bueno, só no finalzinho, né? No finalzinho, me permitam últimas palavrinhas, tá bom? Tá? Tranquilo, doutor Júlio. Começou com o Walter, à vontade, Walter. A gente permite sim, eu concordo com o senhor. E essas discussões, elas fomentam, né, que quando essas diretrizes elas forem reformuladas, né, outras evidências possam adentrarem. Tá? Tem uma pergunta aqui, tá, Luísa? Que, parabéns, Luísa, pelas considerações finais, como você interpreta, e aí pergunta como é que você interpreta a recomendação de colesterol do material, ou falta dela, riso. Tá? É uma pergunta aqui que surgiu da Laís. Sim. Como eu eu acho que uma coisa também, até aproveitando aqui, acho que vai fazer um pouco para a gente entender assim essa mudança. No posicionamento anterior, que era o de 2013, eles citavam todos os valores, assim, sabe? No próprio posicionamento, eles traziam aqueles percentuais de tanto de gordura, tanto de saturado, tanto de poli, 200 miligramas de colesterol, ou 300 dietético e tal. E nessa, eles não colocam como uma quantidade deles estipulada, exceto aquele 7% de gordura que aparece para indivíduo de alto risco, mas eles não ficam colocando como valores que eles estão reforçando que devem ser seguidos, eles só citam no texto, assim, estudos, os valores que são de outras associações. E aí, eu interpreto como... e é bem interpretação mesmo, né? Assim, pode estar certo ou não. Como assim? Vamos seguir o que já tinha antes, eu não estou reforçando aqui, mas quem já conhece vai acabar sempre seguindo com aquele 200 miligramas lá, só que assim, aí lembrar que é menos que 200 miligramas, que é algo que a gente já comentou aqui, sempre comenta também, e aí para ser zero, seria uma dieta sem nenhum alimento de origem animal, né? Mas 0 é menos que 200, né? Então, assim, quanto menos, melhor, porque eu tenho as variações individuais. Então, se eu tiver um indivíduo que responde, ele é responsivo ao colesterol dietético, quanto mais ele consuma, mais vai elevar a colesterolemia dele. E aí eu só consigo saber se esse indivíduo é responsivo ou não na hora que ele estiver fazendo, só que quando ele está fazendo, eu não consigo isolar que está só diminuindo pela quantidade de colesterol que ele está restringindo, né? Eu vou observar o resultado diferente. Se eu restringir mais colesterol dietético junto com todo o padrão alimentar, o quanto vai estar sendo benéfico para ele. Então, eu interpreto que quanto menos, melhor, porque eu nunca sei quem é o que responde mais ou responde menos, mas muito provavelmente porque a gente está dentro sempre desse tema e falando que quanto menos, melhor. Mas eu imagino que para quem não está e pegar aquele documento, vai sempre ficar se lembrando ali dos 200 ou 300.
Não sei se eu respondi muito, mas é isso que eu interpreto. São possibilidades, né, Luísa? Bacana, eu gostei bastante da sua resposta, a Laís se sentiu contemplada, falou perfeito. E aí eu queria fazer uma também, enquanto o pessoal não falou, tem muitos agradecimentos, mas não surgiram nenhum outro questionamento, né? Eu queria saber, considerando os dados que você apresentou, né, analisando gordura trans versus gordura saturada, afinal, o que parece, né, de acordo com as suas análises, ser uma melhor recomendação? Manteiga ou margarina, né? Porque a gente viu essa polêmica aí correr, por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais movimentam muito, né? E chega a pessoas que, não, às vezes, nunca interpretaram nem analisaram essas diretrizes e nem têm a luz da ciência, né? Por várias outras evidências que não estejam presentes, né? Inclusive no estudo. O que é que você pensa? O que é que você falaria para o público aqui que está nos ouvindo? Sim. Pensando aí na polêmica atual, mais uma vez, ao meu ver, o que a gente deveria considerar, né? Claro que eu tenho qual o padrão alimentar que essa pessoa escolhe, né? Se ela é uma pessoa que escolhe produtos de origem animal, ela incluir na sua dieta, ela vai poder consumir a manteiga. Opa, não pode ainda gaguejar, né? Que o negócio já é confuso, né? Então, se ela escolhe incluir produtos de origem animal, ela pode consumir a manteiga, que é um produto mais natural no nível de processamento, né? Então, eu acho que uma coisa também, assim, que esse posicionamento, por mais que ele seja brasileiro e por mais que a classificação do grau de processamento dos alimentos ela seja de origem brasileira e hoje já adotada por vários países, entrou pouco no tema, né? Mas é algo que a gente tem cada vez mais evidência, a gente tem que lembrar. Então, pensando em um alimento menos processado, né, seria a escolha da manteiga, mantendo uma pequena quantidade, porque é claro que ela tem muita gordura, ela é só gordura, então manteiga um pouquinho já passaria lá, já seria bastante saturado. Então, é muito pouco dentro do que aquela pessoa consumiria ali adequado nas quantidades para ela. E se eu não escolho produtos de origem animal para minha alimentação, a manteiga ela é um produto ultraprocessado, né? O quanto ela está ficando com um pouco menos de trans, o quanto ela está usando alguma outra gordura que substitui a trans, mas que também pode ser muito ruim, é tudo muito obscuro e a gente tem bastante evidência de que quanto mais ultraprocessado consumir, eu tenho mais desfechos negativos, cardiovasculares, obesidade, aí da obesidade aumenta o risco cardiovascular, então seria a preferência da manteiga para quem consumir produtos de origem animal e para quem não consumir, vou pensar em outro. Mas eu não recomendaria nenhum produto ultraprocessado. Ô, Luísa, só continuando aqui, né, para depois passar a palavra para o doutor Júlio, né, enquanto tem aqui uma parabenização, eu vou deixar para falar no final, né, tiveram várias, mas eu vou dar um destaque aqui, né, porque faz algumas considerações também, mas eu queria perguntar para você o que é que como você percebe e visualiza essa questão de trazer, tanto nessa diretriz de gorduras que você viu, né, eles retomam muito a questão do padrão alimentar, tanto do Mediterrâneo como o DESH, né? E aí, como elencar isso à cultura brasileira? O que é que você pensa nesse contexto aí? Sim, eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque assim, a gente acaba tendo muito mais evidência desses outros padrões, só que eles não são típicos nossos, né? Então a Mediterrânea tem as características dela, tudo que é cultural, assim, é impossível ser replicado, né? Eu posso tentar fazer adaptações. Só que daí, assim, a gente está falando de uma realidade absolutamente diferente, né? Enquanto lá eles compram azeite de oliva no preço mais barato, eu não sei, aí tem que fazer a conversão, tudo, né? Mas hoje em dia deve ser, tipo, mais barato lá para eles comprar azeite de oliva, visto, né, o acesso que eles têm, a renda e tal. Versus o que aqui é comprar óleo, né? Então, assim, é absolutamente incomparável. E é difícil tentar copiar, né? Eu não posso querer começar a replicar aqui para a população, faz isso, usa o azeite, que é inacessível para a forma que eles utilizam, para tudo, para preparo, para pôr em cima, para pôr em todos os lugares, né? Então, outros padrões. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, assim, é tentar chegar, e a gente vai precisar de mais estudo nisso, que seja uma dieta do que ela é uma dieta típica brasileira, sem ultraprocessado,
né? Então, uma dieta in natura, baseada em alimentos minimamente processados brasileiros, e que a gente consiga ir fazendo evoluções que vão ser, assim, ao meu ver, assim, mais lentas e que precisam de intervenções públicas, que é para conseguir aumentar o acesso de fontes de gorduras monoinsaturadas, porque senão é muito difícil, assim, chegar num padrão ideal. Mas eu acredito que é uma evolução desse padrão, né? Ela tem muito a ver com o desenvolvimento do país, com a renda, com o acesso. Eu vou ter pessoas que facilmente vão conseguir hoje já aplicar, né, e incluir essas fontes que são bem restritas de gorduras monoinsaturadas, mas para a maior parte, infelizmente, ainda não, né? Gratidão, Luísa, por todas as considerações, né? Mais uma vez, parabéns a você e a todos os organizadores do evento. E eu queria, peço desculpas, porque eu não tenho como falar todos os agradecimentos aqui que foram externados, e eu vou passar o de Lucas, né, para que seja todos e todas contemplados. Aí, muito obrigado, gratidão pelas contribuições, pelas falas, né? O Lucas fala o seguinte, Lucas Simões, parabéns pela apresentação, Luísa. Muito bom e interessante ver o link de todas essas informações. Espero ver em breve uma ação mais imparcial em relação à nutrição, que hoje é completamente envolta por conflitos de interesse, ao meu ver. Agradecimento imensamente pelas apresentações. Tá? A Sara também disse que achou muito interessante, que foi trazido pela Luísa na apresentação, e a complementação feita pelo comentário do Dr. Júlio, tá bom? E aí, eu passo a palavra para o Dr. Júlio, fique à vontade, Dr. Júlio, para fazer as considerações que o senhor desejar. Vamos fechando esta jornada, y yo acredito, sim, que todo vocês, uma linda turma, tenha sido um dia, o antes e um dia depois, Isso é nosso objetivo, E também aproveito duas coisas, para fazer a última contextualização que a gente discutiu, sobre a questão da influência, da importância, da relação da alimentação sobre a doença mais mortal no Brasil e no mundo. Mas a gente não falamos, do resto de outras doenças crônicas, como doenças neoplásicas, como câncer, metabólicas, como diabetes, renais, infecciosas y degenerativas, que también, sumadas en conjunto, representan mucho más en términos de mortalidad, morbilidad, mucho más que las doenças cardiovasculares, obviamente porque son muchas otras doenças crónicas que también sufren influencia de alimentación, y que también justamente os mecanismos, e as evidências, já existem evidências, Então, existe ainda um plus, de evidências, que vão a ser, que deveriam ser, na verdade, no balanço final, aquele balanço de ver qual a melhor alternativa a nível individual, grupal, populacional, claramente, determinariam de uma maneira assim, digamos, de una manera, digamos, evidente que nuestras directrices ainda tienen mucha cosa para ser corregir, ser aperfeiçoadas, ¿entendés? Por tanto, grupos independientes, se esforzan, para colocar, a concientización en base de evidencia científica, da importância e trascendência disso. E, finalmente, a todo o pessoal, convidar, para esta vivência, esta experiência, que nosso objetivo, na verdade, é a questão científica no sentido estrito da palavra, e como vocês veem e testemunharam, a ciência, na verdade, não é como as matemáticas, onde 2 e 2 é 4, ou é uma questão mais, digamos, tipo filosófica, Na verdade, a ciência, eu descrevo, como um campo de batalha, É um campo de batalha onde, os lutadores, os soldados, se esforçam, os guerreiros se esforçam, para, com seus objetivos,
sus objetivos colocar, trabalhar, né, com todas as dificuldades e limitações do lugar, né, do meio, né, para tentar desvendar, né, conhecimentos, né, ideas, luzes, né, com um objetivo social, né. Então, convido a todos vocês, né, para se juntar, né, a nossos grupos, né, de pesquisa, de estudo, tá? E fiquem à vontade.